Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com um convidado especial, um convidado internacional, Pastor Éder Rodrigues, do Ministério Aliança Church, direto de Londres, da Inglaterra. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, meu amigo. Para mim é uma honra poder estar aqui participando, né, desse podcast. Jetcast, Jetcast, né? Jetcast. O pessoal americana muito aí os nomes, né? Até hoje, queridos, que você que está nos assistindo agora, possivelmente nós vamos lançar esse vídeo aqui nos próximos dias. Mas na nossa gravação, estou aqui com o pastor e nós estamos no meio da Conferência Conquiste, o nosso querido pastor Lucas Torres, pastor Lucas Pacheco e pastor Daniel Torres. Então, assim, ó, a EFAP inteira lotada, conferência espetacular. Estamos agora entrando no 3º dia de conferência. E hoje vamos entrevistar o nosso pastor querido aqui, o pastor Éder Rodrigues, e queremos saber um pouco da sua história de conversão, pastor. Quando que isso iniciou? Lá atrás, com certeza, né? Muito tempo atrás. Como isso iniciou? Casamento? Qual é a sua história, pastor? Bom, primeiro agradecer, né, aos meus amigos, os pastores Lucas Torres, Pacheco, pastor Daniel também, que tive a honra de conhecer quando estive aqui o ano passado. É uma alegria poder estar participando da conferência. Bom, minha história de conversão talvez ela seja a mais simples de todas. Sou filho de pastor desde que nasci. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então eu cresci nesse contexto, cresci num contexto cristão, né, de igreja, sempre envolvido nas atividades da igreja. Mas eu sempre tive uma resistência muito grande em assumir o ministério pastoral. Porque meu pai sofreu muito sendo pastor em um período muito difícil, né? Não estou dizendo que hoje seja mais fácil, mas um período de uma mudança geracional, de gerações. Então, eu tinha uma resistência muito grande em assumir esse papel. Meu pai veio de um background assembleiano, né? E eu na minha vida não me desviei, nunca me afastei da igreja. Claro, tive os meus erros, como todo adolescente, jovem, né, que você está naquela descoberta da vida e aquela loucura de tomar assim, as atitudes meias sem pensar, né, a falta da sabedoria, da experiência. Mas eu cresci nesse contexto. Graças a Deus, fui muito bem ensinado pelos meus pais e, né, o temor ao Senhor sempre no coração. E nós fomos para Londres em 2002. Em qual cidade, pastor, que era? E qual estado? Nós somos de Goiânia. Somos goianos. Mas meu pai, ele foi missionário no sul de Minas. A gente passou por um período muito difícil. Meu pai, quando eu tinha 6 para 7 anos, meu pai adoeceu ao ponto de não conseguir trabalhar, de fazer coisa alguma. E depois ele foi se recuperando dessa doença. E meu pai sempre foi um pastor. E ao mesmo tempo ele não gostava de depender da igreja, ele trabalhava, mesmo que tivesse que pegar ônibus. A gente sempre foi muito pobre e às vezes meu pai tinha que andar 1h30 de ônibus para poder ir para o trabalho, mas ele sempre trabalhou. Ele não gostava de ser totalmente dependente da igreja, mesmo a igreja pagando um salário, né? Ele achava que não seria o suficiente para cuidar da família. Isso há quantos anos atrás, pastor? Isso há 40 anos atrás, 40. Né? Eu tenho 43 anos, então quando eu nasci meu pai era pastor, então até meu pai toda a vida trabalhou. Eu nunca vi meu pai totalmente dependente da igreja, a não ser quando fomos para Londres, que aí é um outro contexto, é uma outra cultura, e lá sim, lá ele passou a ser totalmente dependente, a gente fala integral, full time, né? integral. Né? Mas, então assim, eu vi o meu pai passando por todas essas situações e criou em mim, então, uma resistência de assumir esse lado ministerial. E o senhor filho único ou mais? Não, eu tenho duas irmãs mulheres. E eu sempre fui envolvido com música, canto desde criança, desde 3 anos de idade, que eu tenho recordação de cantar na igreja, de ouvir as pessoas dizerem. Então eu sempre achava que o meu ministério seria para o lado musical. Aí gravei 2 CDs, a gente inclusive gravou CD lá em Londres, vim para o Brasil para poder divulgar, mas chegou um momento em que, né, o caminho de Deus está acima do nosso caminho, o pensamento de Deus acima do nosso, que não teve como correr, então Deus nos trouxe para o ministério. E pastor, falando um pouco desse momento que a chave virou, né? Como foi essa mudança
Você recebeu uma palavra, você sentiu no coração, Deus já vinha falando, porque, convenhamos, né? Você saiu, não é diferente de você sair de um estado para o outro, né? Eu conheço pastores que saíram lá de Minas, vieram aqui para Santa Catarina, totalmente uma cultura diferente, uma realidade diferente, e se adaptam, né? Brasil e tal. Como que foi essa transformação aí? Então, a mudança toda ocorre por um chamado do meu pai, né? O meu pai, ele nessa caminhada que eu te falei de trabalho e tal, meu pai conseguiu se tornar um pequeno empresário. Meu pai era contador e ele conseguiu abrir um escritório de contabilidade. Então a gente chegou a um momento onde a gente estava muito bem estruturado financeiramente. E meu pai recebeu uma palavra para poder ir para a Inglaterra. Tinha alguns amigos e a minha tia morava, a irmã dele morava lá em Londres, e ela falou para o meu pai, o nome do meu pai é Orseni, pastor Orseni, falou assim: Orseni, aqui em Londres a gente está sofrendo, as igrejas que tem, a gente não está conseguindo se adaptar, vem abrir uma igreja. Só que meu pai, na cabeça dele, poxa, eu não vou, eu sou pastor de uma igreja aqui no Brasil, tenho meu negócio aqui, está tudo certo. Mas o meu pai foi orar, e o Espírito Santo falou assim, no coração do meu pai: se você não for, eu mando outro, esse é o seu chamado. Uau. Então meu pai decidiu ir. Eu tinha acabado de entrar na faculdade para fazer ciências contábeis, justamente para assumir né, o business do pai e tal, que era o que seria a tendência. E aí, estava no primeiro período, meu pai falou: vou embora e eu quero que você vá comigo. E aí eu larguei tudo, só que para mim era oba-oba. Eu vou mudar para um país novo, sempre sonhei em morar fora, aprender a falar inglês e tal. Já era casado na época? Ou... Não, ainda não. E as irmãs já não estavam mais junto? As duas irmãs também já estavam assim, já não estavam mais morando com meu pai. Na realidade, as duas já estavam casadas, né? Só eu que não. E meu pai recebeu esse chamado, só que eu sempre recebi um chamado de que eu seria um pastor, apesar de recusar o chamado. Eu lembro que uma irmã me entregou uma palavra falando que eu seria pastor, e eu quase que virei para ela e falei assim: Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu gosto de brincar com isso, mas por quê? Por causa da repulsa que eu tinha pelo ministério. Então, assim, cara, Deus sempre vai unir um desejo do coração a uma necessidade do reino. Então, meu pai sempre teve esse desejo, esse chamado missionário. E havia essa necessidade do reino lá. Né? Tinha outras igrejas? Tinha. Só que, cara, as formas como Deus trabalha, a gente não entende. Né? A gente não entende. Então, meu pai foi e eu fui. Meu pai, nesse período que meu pai esteve lá, a gente já está na Inglaterra há 20 anos. Eu assumi a igreja há 5 anos e meio atrás. Mas nesses períodos dos 15 anos em que meu pai foi pastor, meu pai sofreu muito. Com o contexto todo... do que a gente estava inserido, o estilo de igreja, né? Então ele sofreu muito com isso. E quando ele me chama para assumir a igreja, eu estava no Brasil divulgando o CD que a gente tinha gravado, e eu falando: não, pai, eu não quero, agora que a gente está trabalhando e sofrendo aí nessa divulgação, que parece que as coisas agora começaram a fluir, e o senhor me chama para voltar. E, sabe, e de repente Deus fala comigo, Deus usa alguns pastores, amigos, né, pastor Mark Anderson, pastor Eliel Lima, pastor Miquel Oliveira, todos entregaram de Deus aquilo que era necessário para mim aceitar o desafio. E aí eu fui para Londres. Meu pai passa a igreja para mim, transiciona a igreja para mim, e começa um outro desafio, que Pastor, por favor, pode... Assim, que é de assumir a igreja do pai. E esse desafio, pastor Israel, ele é mais diferente. Por quê? Porque eu estava na igreja há 15 anos, e aí eu volto para assumir a igreja como pastor. Então, por exemplo, aqueles caras que eram meus amigos, agora eu sou pastor deles. E eles não poderiam confundir a liberdade que eles tinham com a amizade com o fato de eu agora me tornar pastores. Então eu tinha que chegar no cara e falar assim: olha, a brincadeira que a gente fazia antes no meio da turma, agora não pode ser feita, tem que ser feita só entre nós, em casa e tal, porque a gente tinha essa liberdade. E então, como foi essa aceitação, assim? Como que foi essa transformação também? Não, a igreja recebeu bem a transição, porque a igreja estava passando já por uma dificuldade, e meu pai sempre deixava claro que ele precisava transicionar a igreja, porque ele sabia para onde a igreja estava indo, ele tinha consciência, só que ele não tinha força para fazer a mudança. Isso foi muito nobre da parte do meu pai. Ele, apesar de novo, tinha 60 anos quando ele me passou a igreja, novo, né, num sentido que a gente fala de saúde e tal,
Mas ele sempre falava assim, eu sei que a igreja está indo nessa direção, mas eu não tenho força para fazer essa mudança. Então eu sei que você tem a força, que você tem a coragem e a capacidade. Então, ele já falava isso para a igreja. Então, quando eu assumi, a igreja aceitou. Claro que teve aquela resistência. Então, tinha muita gente que ficava assim, vamos ver até onde isso aí vai. Vamos ver até onde que vai acontecer. Vamos ver se vai dar certo. Você sempre vai ter esse tipo de gente na igreja. Sim, resistentes, né? Sempre vai ter. Eu gosto sempre de usar um texto, Atos capítulo 28, quando Paulo escapa do naufrágio, vai parar na ilha de Malta, e ele vai ajudar os bárbaros a acender uma fogueira, porque estava frio, escuro. A Bíblia fala que quando ele jogava alguns gravetos no fogo, uma víbora sai do meio dos gravetos e pica a mão de Paulo. E as pessoas que estavam ali, então, começam a acusar Paulo. Eu sempre digo, gente é gente em qualquer lugar, desde aquela época. Então, primeiro você é acusado injustamente, porque Paulo não precisava estar lá, Paulo não estava em pecado, Paulo não tinha cometido nada, preso injustamente, mas as pessoas estavam acusando. Depois que elas te acusam, que você não dá ideia para acusação, porque a Bíblia fala que Paulo sacode a cobra no fogo, ou seja, eu não estou preocupado com o que vocês estão falando, eu sei o destino que Deus deu para mim. Aí, Paulo não dá ideia, a Bíblia fala que eles então esperam que Paulo inche e morra. Então tem muita gente no nosso ministério, na nossa vida, que primeiro eles te acusam de algo que talvez você não cometeu, e depois eles esperam para ver até onde você vai. Você não vai passar de uma semana, você não vai passar de um mês. Só que a Bíblia fala que, esperando muito tempo, mudaram de ideia. Porque a gente não pode ir na opinião das pessoas, porque as pessoas mudam de opinião. A Bíblia fala que depois que eles viram que Paulo não morre, eles falam que Paulo é um Deus. Então, nunca vá na opinião da multidão, porque a mesma multidão que gritou Hosana quando Jesus entra em Jerusalém é a multidão que uma semana depois manda crucificar. Então, assim, eu tive esse tipo de pessoas na igreja. Claro que na grande maioria os irmãos apoiaram, expressaram toda a alegria por estarem vendo o meu desempenho, o meu desenvolvimento. Desenvolvimento, né? E muitos se alegravam, muitos estavam ali, tipo assim, vamos ver até no que vai dar. E nesses 5 anos e meio, pastor, que a gente está em cima da igreja, na frente da igreja, eu experimentei mudanças radicais. Aí sim, aí já foi Deus já falando direto comigo. Porque uma das coisas que meu pai fez, da discussão que eu tive com meu pai foi, o senhor vai me passar a direção da igreja, deixar eu fazer o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, ou o senhor vai ficar cuidando, controlando. Tudo tem que passar por ele. Isso, ele falou assim, não, é dentro daquilo que o Espírito Santo te direcionar, a não ser que eu perceba que você esteja fora daquilo que Deus nos autoriza a fazer. Porque ele sempre usava aquela expressão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço ou posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, eu falo assim, eu só prego na ceia, eu falei para ele, então o senhor prega na ceia, o senhor vai ser um presidente de honra, o senhor prega na ceia e a gente vai. E ele prometeu, assim, cumpriu a palavra dele. Meu pai nunca, no início ele queria, recebe um pregador aí. Não. Sou eu e 2 vezes que ele fez isso, aí depois quando o pessoal ligava para ele, ele falava, não, liga para o Éder, que agora o pastor é o Éder. E ele não tinha vaidade nenhuma em dizer que eu tinha assumido a igreja. E aí a gente começou então a passar por uma transição, sair de um sistema um pouco mais tradicional, assembleiano e tal, para um transicionamento de uma igreja mais contextualizada. Só que eu aprendi algo de um pastor que ele disse o seguinte, sempre use o método do sapo. E eu falei, pô, pastor, o que você está querendo me dizer? Ele falou assim, se você joga um sapo em um balde ou em uma vasilha de água fervendo, ele pula na hora. Mas se você coloca ele numa vasilha de água fria, liga o fogo e deixa ele lá dentro, ele morre cozido. Ou seja, qualquer mudança que você faça na igreja, nunca seja radical. Mude aos poucos. Eu sei aonde você quer chegar, mas vai aos poucos. Muda 1, muda 2, muda 3. Então eu ouvi esse conselho de um pastor, né, muito experiente. A Bíblia diz que a sabedoria habita na multidão de conselhos. Então a gente tem que aprender a ouvir. Por mais que a palavra esteja saltando, assim, você quer fazer, ouça os experientes. Pode ser que um pequeno conselho pode te ajudar a evitar um grande desastre. Nesse texto que eu te falei, de Atos 28, no versículo 27, Paulo fala para o pessoal assim, gente, não é hora da gente sair, vai vir uma tempestade. Mas a Bíblia diz que os marinheiros e os tripulantes não deram ouvidos a Paulo.
E o que aconteceu? O desastre todo que aconteceu. Então, eu comecei então essa mudança e foi transicionando. Em 2018 eu recebi um amigo que foi para me ajudar em Londres, que é o pastor Mark Anderson. Ele ficou 3 anos comigo me ajudando a pastorear. A gente continuou nessa transição, nessa mudança. Eu estou adiantando aqui para você entender a história, né? 2021, o pastor Mark volta para o Brasil para poder começar o trabalho que Deus tinha colocado no coração dele. Um mês depois, meu pai falece de Covid, não resistiu ao Covid. E aí começou o outro desafio, agora assumir a responsabilidade sem ter o apoio. E várias pessoas chegaram em mim falando assim, Deus tirou as suas 2 muletas para você saber que você é capaz de caminhar. Uau. E aí, claro, o ser humano em si, o éder, a carne, poxa, e agora como que vai ser? Apesar de ter todo esse contexto, esse convívio da igreja. Eu sempre falava, a igreja é do Senhor, a igreja é dele. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí a gente começou a viver algo sobrenatural. Pastor, uma pergunta com esse testemunho maravilhoso aí que você está ouvindo. O que o senhor teve que abrir mão? Rapaz, você tem que abrir mão, primeiro, da sua própria vontade, né? Porque fazer a vontade de Deus é você colocar a vontade de Deus acima da sua. Quando meu pai me chama para voltar para Londres, eu queria que o meu ministério, que era de cantar, que era a banda, porque quando eu vim para o Brasil em 2013 com esse CD, era muito difícil. Então eu punha uma mochila nas costas, pegava o meu violão e ia ligando para um pastor, um amigo indicando aqui, outro aqui, abrindo portas. 3 anos depois, as coisas parecem que já estavam fluindo naturalmente. Tá andando, eu não preciso mais, as pessoas já ligam, já tem os convites, já estava agenda feita 3 meses para frente, tudo legal, meu pai chama para voltar. Então, o que acontece é assim, pastor Israel, eu fui para Londres para trabalhar. Trabalhei e fui bem sucedido no meu trabalho até 2013. 2013, Deus manda eu abrir mão de tudo para viver o ministério. Aí eu abro mão, ou seja, estava estabilizado em Londres, abri mão de lá, vim para o Brasil. Aí começo o trabalho ministerial. Quando eu acho que está tudo bem, né, que a música e tal, está tudo legal, meu pai me chama para voltar para ser pastor. Então, assim, foram várias renúncias. Mas de uma coisa eu posso te garantir, eu não me arrependo de nenhuma delas. Não me arrependo de nenhuma delas. Mas você passou 3 anos divulgando o CD, quando estava tudo legal, seu pai te chama para voltar. Hoje eu sou pastor de uma linda igreja, amo os filhos que Deus tem me dado, amo aquilo que nós estamos vivendo, mas eu sempre digo que se Deus amanhã falar para mim, chega. Amém. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor. E eu sempre gosto de dizer algo, né? Eu não sei quem esteja assistindo esse podcast nesse momento, mas ouça. Não é o lugar que você está, não é a geografia que você se encontra, é a palavra que você carrega. Quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar e vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, e Abraão sai com Ló, e quando os dois decidem se afastar um do outro, ele diz que Ló olha para as campinas verdes do Jordão, o lugar que era bonito, chamativo, o lugar que parecia ser legal, vou para lá. Então você pode ir para um lugar onde parece que tem prosperidade, mas que você não é chamado para aquele lugar. Abraão vai para o meio de um deserto, não tem nada. Deus fala assim, levanta os seus olhos. Aonde seus olhos alcançarem, eu vou te dar. Agora vai e caminhe. Aonde os seus pés pisarem, eu vou te dar. Numa terra seca, numa terra improdutiva, num deserto, Deus faz Abraão prosperar. Ló, lá nas campinas do deserto, na região próxima a Sodoma e Gomorra, o que acontece? Então não é o lugar, não é a geografia, é a palavra. Então se Deus te manda para Chapecó e está debaixo de uma palavra, você prospera em Chapecó. Só que se Deus te mandar para o Nepal, que é nível hard de pobreza, né? Entendeu? Assim, nível hard de pobreza, você vai prosperar lá, porque não é o lugar, é a palavra que você carrega. Quem tem uma palavra... Então, às vezes as pessoas falam, eu vou para Londres, você vai prosperar em Londres. Cara, não é o lugar. Vai passar necessidade, não é, entendeu? É a palavra. Então, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem 3 aspectos. Primeiro, a vontade diretiva, a vontade permissiva e vontade circunstancial. A diretiva é quando Deus fala e você obedece. Deus fala assim, Israel,
faz, vai, Israel vai. Deus manda e você obedece. A vontade permissiva é aquela que Deus está te dando uma direção, mas você quer outra. E Deus está falando, não é essa, e você está falando, é essa. Aí Deus fala assim, ok, você quer? Então vai. A diferença da vontade diretiva para permissiva é o seguinte, na diretiva Deus é responsável pelo resultado, na permissiva a responsabilidade é sua. Meu Deus. Eu sempre gosto de usar uma frase de um pastor amigo meu que ele diz o seguinte, vontade diretiva, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Pastor, tem um exemplo de vontade diretiva? Tem. O próprio Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te abençoar. Você prospera no deserto. Tem um exemplo de vontade permissiva? Tem. Jonas. Vai para ali? Não vou para Tarsis. O que ele causa? Ele causa prejuízo para o navio, para todo mundo que estava lá. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Agora, a vontade circunstancial é quando Deus cria uma circunstância para que a vontade dele seja estabelecida. Então, eu abri mão de muita coisa, não me arrependo de nada, mas sempre oro para Deus guardar. Deus, eu quero guardar o meu coração, para que eu possa viver aquilo que ontem, na conferência, talvez se você não assistiu, assista a palavra do profeta Vinícius Iracede, que ele disse, discirna a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque se você aprender a ouvir a voz de Deus, você nunca vai andar em erro, você nunca vai andar errado. Você sempre vai estar onde Deus quer que você esteja. Sim. Pastor, mais uma pergunta, porque como eu estou no início dessa caminhada como pastor também, tenho vários desafios, como abrir mão de várias coisas, principalmente às vezes é o que mais a gente tem, talvez uma ganância, né? É o que a gente tem que abrir mão. Eu tive que abrir mão, talvez, da parte financeira. Né? Cada um com o que Deus pedir. E uma pergunta, mais uma, né? No deserto, qual deserto assim que o senhor passou, e o senhor, além de todos, né, eu acredito que em algum momento aí foi algum deserto. O mais recente, tive que passar um deserto, às vezes do silêncio, ou da ausência, ou em algum momento que o senhor, cara, sou eu e Deus aqui, e não tem saída. Um momento decisivo na minha vida, 2013. Minha família, casado, pai de 3 filhos. Minha esposa me deixa, pega a minha filha mais nova, volta para o Brasil e deixa eu cuidando dos meus 2 filhos. Eu tinha passado por problemas, perdoado muitas situações, eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem tempo. Mas um dia no meu quarto, orei para Deus e falei assim, Deus, eu não faço coisa errada, eu não vivo pecando. Por que eu tenho que passar por isso? Aí no fundo do meu coração algo falou assim, cara, vai curtir sua vida. Você com 33 anos, 32 anos, você está vivendo na igreja e de repente acontece uma coisa dessa, cara, vai viver adoidado, vai zoar com a vida. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, é a sua decisão, mas se você precisar, eu é que te sustento, eu é que te guardo. Entre esse período da separação e o meu casamento atual, foram 7 anos de espera. Que só eu, Deus e os meus amigos próximos sabem o que eu passei. Foi um ciclo inteiro atravessando o deserto. 7 dias. 7 anos. 7 anos. 7 anos. É um ciclo, né? E eu fui pressionado, questionado. Você não quer casar, você não quer fazer. E eu um dia virei para alguém e falei assim, não vou fazer porque você quer. Vou fazer o dia que Deus me direcionar, com a pessoa que Deus me direcionar, porque eu não quero errar a segunda vez. Quando eu digo erro, é porque lá atrás, preste atenção nisso que eu estou falando, porque alguém vai... Lá atrás, o meu pai e a minha mãe falou assim, não faz. E eu desobedeci. Meu Deus. Então, esse foi o meu deserto. Esse foi o transformar da minha vida. Hoje eu sou casado com uma mulher linda, maravilhosa, de Deus, que abre mão de muita coisa para viver o propósito de Deus, principalmente financeiramente. Olha aí. Então, aquilo que você abre mão hoje, pastor Israel, para Deus não é abrir mão. Talvez Deus está te provando para saber aonde está o seu coração. Porque se eu tenho que abrir mão de algo financeiro, que é aquilo que me atrai, eu estou falando para Deus, isso não é o Deus da minha vida. Timothy Keller diz que tudo aquilo que traz felicidade para o seu coração, que toma o lugar de Deus, se torna um ídolo e se torna um altar.
Isso pode ser qualquer coisa, família, ministério, dinheiro e tudo mais. Então, se você abre mão, você está falando assim, Deus, aquilo que para mim é importante não é, porque o Senhor é mais. Então, eu acredito que você pode viver, né? Você pode viver, não pela recompensa, mas por Ele estar perto. Isso é o que vale mais a pena. Né? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, acho que nada mais vai satisfazer a gente. Então, você pode até nunca ter o que você abriu mão de dinheiro, de finanças e tal, mas de uma coisa você vai sempre se deleitar, como uma palavra que meu pai sempre gostava de usar, da presença de Deus, de ter a consciência de que você viveu para Ele, de ter a consciência de que você se entregou por Ele. Então, se a gente fosse citar versículos da Bíblia aqui, a gente ia ficar, o podcast aqui ia durar 2 horas, mas creia, você não está abrindo mão de algo por algo, para receber algo, você está abrindo mão de algo por Ele, entendeu? Então, isso é o melhor, acho que a presença de Deus e viver tudo que Deus tem é o melhor. Essa foi mais uma entrevista do nosso JetCast. Você que acompanhou até agora, compartilhe, siga o pastor aqui na rede social. Qual que é a sua rede social que nós vamos colocar aqui embaixo, pastor? @PREderRodrigues, EDER Rodrigues com S. E da sua igreja lá, pastor? Ministério Aliança UK, de United Kingdom. Ministério Alianca, né? Não tem cedilha, Alianca UK. Tá certo. Então foi mais um podcast, essa palavra extraordinária que nós tivemos o privilégio de ouvir o pastor Éder Rodrigues, do Ministério Aliança Church. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por esse tempo aqui, pastor. Eu que agradeço, meu amigo, obrigado por vocês aqui da JET, de Chapecó, né? Muito obrigado por tudo, vocês são excelentes em tudo que fazem e é uma alegria poder ter participado disso aí e contribuído na sua vida, que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa e a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, até a próxima.